Então, boa tarde a todas, né? Só as mulheres. E então o assunto da aula de hoje é literatura e outras linguagens, né? Daí eu deixei um texto do Ismael Xavier chamado Do Texto ao Filme e deixei um filme que é uma adaptação de Vidas Secas, né? O filme é do Nelson Pereira dos Santos e, claro, a obra todo mundo conhece, né? Acredito que todo mundo tenha lido, que é do Graciliano Ramos, certo? Vocês conseguiram ler o texto? Professor, eu consegui ler o texto, porém eu preciso fazer uma releitura, também assistir o filme. Aham, Já havia assistido o filme, né? Mas muito interessante. aham, sim. Quem mais? Eu li o texto também. Sim. Aham, Eu assisti ao filme, professor. tá. Eu não assisti o filme, eu só li. Aham, Mas eu achei bem complicada a comparação que ele vai fazendo, assim. Não é que é complicado, você tem que estar muito atenta, que nem a Lu falou, você tem que ler mais de uma vez, né? Para você ir pegando, assim... aham, não é a transposição a palavra, é a relação que ele estabelece entre a escrita e o mundo do cinema, sim. né? O filme. Eu achei bem difícil o texto. É que É do também... livro. Fala, Luciana. Não, é que ele faz essa transposição, como a Lucimar falou, do filme, né, da obra com o filme, né? Porque há muita subjetividade do cineasta, né, daquele que vai produzir o filme. Ele não vai ser comparado, não vai ficar como a obra, né? Mas eu entendi também que é muito difícil do cineasta acessar a obra para conseguir. Ele tem, entendeu? Que tem muita coisa que a leitura tem que no filme ele não consegue passar. Aham. Eu achei mas também, eu achei muito difícil mesmo esse trabalho dele, porque como eles vão captar toda a essência da obra para fazer. Eu nem vou mais ficar criticando os filmes igual eu criticava antes, porque eu falo assim, mas o filme não representa o livro, mas na verdade nunca vai representar, né? Nunca vai. A verdade é essa. E a mudança se substitui, né? Eles se complementam, como fala o texto. E a mudança também da sociedade, né? Como a sociedade mudou daquele período lá que foi escrito a obra, então vai incorporar um pouco dessa cultura atual, né? Dentro da... Mas não é porque o filme tem uma outra linguagem que a gente não possa fazer a crítica. A questão a gente pode fazer a crítica, mas não de maneira simplista, dizendo assim, é diferente. Claro que é diferente, né? É outro gênero. É outra linguagem, né? Quem mais quer falar algo sobre o texto do Ismael Xavier? Mais alguém leu, quer comentar? Vamos ler juntos, professor. Não, então, eu vou ir comentando ponto a ponto, mas primeiro eu quero saber uma impressão geral de vocês. E do filme também, né? O filme, eu gostei muito do filme, professor, porque ele retrata ali aquela família e eu achei a parte até interessante, porque o filme é muito pesado, né? Muito tenso, eu acho, sabe? E a narrativa dos meninos que não tem nome, aí os meninos chegam para a mãe e perguntam da parte do inferno, é isso que eu achei interessante. Eu ri bastante, porque eles falam, um dos meninos fala, mãe, o que é inferno? A mãe fala, é o lugar das pessoas condenadas, não sei o quê. A senhora já foi lá? Eles falam, e levam um tapa da mãe. Então, eu achei essa parte mais interessante, assim. E quebra um pouco aquela parte... Sim, porque é muito... O filme, como os personagens não se comunicam muito, né? São secos, né? Então, é bem tenso. Mas aí tem momentos que a gente... Mas é ao mesmo tempo triste também. Eu achei muito triste a realidade deles.
Quem mais quer falar? Lu Lima, Cristina, Maria Paulina. Professor, então, eu assisti ao filme e me lembrou, né, que há muito tempo eu tinha lido o livro, e ele é muito, muito triste mesmo. Né? Tem essa partezinha que devia um pouco, né, mas é bem pesado, bem triste, mas também bem atual também, né, professor? Da seca, da pobreza, da fome, né? Então, eu vi assim, esse filme. Bom, a ideia, na verdade, não é falar só sobre cinema e literatura, né? Ou literatura e cinema, mas literatura e outras linguagens, né? Então, eu vou projetar aqui o fichamento que eu fiz desse texto, né? E a gente vai abrindo a conversa para pensar em outras linguagens também, tá bom? Vou aumentar um pouco o tamanho. Bom, então como a Luciane e a Lucimar, né, estavam comentando. Isso. Uma das questões principais, ou a questão inicial, né, que ele coloca, é da fidelidade, né, ou do diálogo, né, entre o texto literário e a sua adaptação cinematográfica, né. Então, uma das primeiras coisas que as pessoas, principalmente as pessoas mais leigas, observam, né, é o fato de que o filme possa ser muito diferente do livro, por exemplo, né? E isso gerar uma certa frustração, né? A pessoa quer ver o filme e encontrar no filme exatamente aquilo que ela leu, né? E isso seria uma tendência mais ultrapassada, de acordo com Ismael Xavier, né? E que atualmente se aceita mais a ideia do diálogo, né? Entre o texto literário e a adaptação cinematográfica, né? Então, em determinado aspecto, né? É impossível que se faça algo completamente fiel, porque a linguagem é diferente, né? Então, uma vez que a linguagem é diferente, o cineasta, né, tem que tomar algumas decisões, né? E essas decisões necessariamente implicam numa interpretação da obra já, né? Por isso que a Luciane falou a questão da subjetividade, né? Então, basta vocês pensarem assim, ó. Tentem imaginar, né, que vocês vão fazer uma adaptação para teatro de qualquer obra, né? Vamos pensar numa obra teatral, né? Que a maioria das pessoas conhece pelo menos em algum aspecto, né? Por exemplo, vocês querem montar o Alto da Compadecida, né? Na escola, com os seus alunos, né? Só pelo fato de vocês terem que escolher quem vão ser os atores, né? Já implica numa determinada interpretação, né? Certo? Por exemplo, que características tem que ter os personagens, né?
para que vocês escolham atores que sejam mais adequados, né, para representar, por exemplo, certo? Então começa por aí, né? A linguagem do teatro e a linguagem do cinema não é só através da palavra, né? Então, por isso, não tem como ser igual, certo? Por mais que se queira, né? Por mais que se queira fazer o mais parecido possível, né? Já só o fato de você representar de outra maneira já implica em escolhas e por isso interpretação, né? Uma interpretação do texto para que se façam essas escolhas, certo? Então, quando, por exemplo, o José de Alencar, né, fala assim, a Iracema é a virgem dos lábios de mel, o cabelo mais negro que as asas da graúna, e o talhe esbelto como o da palmeira, não sei o quê. Ele está criando uma imagem mental, né? Ele está criando uma imagem com palavras e o leitor cria uma imagem mental, certo? Agora, no cinema, se eu for filmar a obra, eu tenho que escolher uma atriz para representar a Iracema, né? E claro que ela não vai, assim, quando o espectador olhar para a atriz, não vai vir na cabeça dele aquelas mesmas palavras do José de Alencar, né? Então, pode acontecer de o cineasta achar aquelas palavras tão adequadas, tão belas para descrever, que ele coloca lá a voz do narrador em off, né? Que é aquela voz que aparece, né? Sem que apareça a pessoa falando, certo? Como se fosse um narrador, né? Agora, dá para fazer isso com o livro todo, né? Vamos supor, por exemplo, algum cineasta que queira ser o mais fiel possível ao texto original. Daí ele coloca essa voz do narrador lendo o texto literário em off, né? É adequado? É fluente, né? Fala, Lima. Não, professor, desculpa, eu cliquei aqui e apareceu a mãozinha. Tá. Professor, posso falar? Pode, claro. Professor, então, eu estou trabalhando, essa aula, para mim, vai ser um divisor de águas, porque eu estou trabalhando iniciação aos estudos literários com o 9º ano, e eu separei eles em 5 grupos e dei o livro para cada um, para eles lerem, montar Eles vão puxar na internet também, né? Adaptar um roteiro para fazer o teatro. E dessa forma que o senhor falou, usando um narrador. Nessa peça, tendo um narrador que vai contando os fatos, né? Sei, Para fazerem 1 ou 2 encenações. Falei para eles coisa rápida. Então, eu acho que essa aula do senhor, para mim, vai me ajudar demais. Certo. Bom, eu não tenho receita para isso, né? Mas eu acho que o fato de você refletir a respeito já pode ser bastante importante, né? Mas eu tô citando esse exemplo, né? Eu tô falando desse caso específico, pensando em 2 exemplos de adaptações de obras do Graciliano Ramos, né? Uma delas é essa, Vidas Secas, né? Que eu disponibilizei para vocês. A outra é São Bernardo, sabe? Que foi adaptada por um cineasta que acho que se chama Leon Hirschman, e ele vai tentar, né, manter o máximo possível
a voz do narrador em off, né? No filme dele, né? E numa determinada disciplina que a gente fez sobre literatura e cinema, né? Não lembro se no mestrado ou no doutorado, a gente foi vendo várias obras, né, literárias que foram adaptadas para o cinema, né? Obras brasileiras e discutindo, né? E para mim, o filme São Bernardo, ele é mal feito por esse motivo, né? Quer dizer, o cineasta quer ser o mais fiel possível ao texto do Graciliano Ramos, né? E por causa disso faz uma coisa que é inadequada ao cinema, que é essa voz aí do Do narrador. narrador em off, né? Por longos trechos, né? Longuíssimos trechos. Isso é completamente inadequado, né? Se é para ser completamente fiel ao texto do Graciliano Ramos, eu vou ler o texto do Graciliano Ramos, eu não vou ver o filme, né? Então é uma coisa assim. Então, essa ideia da fidelidade, ela tem sentido até um certo ponto, né? Só que o cineasta e qualquer outro, vamos supor, eu vou adaptar um conto do Machado de Assis para a linguagem de quadrinhos, né? Então, se eu quiser colocar o texto inteiro do Machado ali no fundo, até posso, né? Mas o quanto isso é bom para a fluência da história, por exemplo, né? Certo? Tá. Certo. Aham. Professor, e no caso do pensamento do personagem, como que tem vários cineastas que tentam transmitir de uma forma, né? A fala do pensamento, né? Sim, então, isso daí é comentado pelo Ismael Xavier também, né? Pode-se colocar a voz em off, mas não é necessário, né? Quer dizer, não existe receita de como Sim. isso, né? Então, o cineasta, ele tem que ser um criador tanto quanto o escritor, né? Certo? Sim. Então, por exemplo, no Vidas Secas, né? Vidas Secas é, em grande parte, o livro, né? É um monólogo interior, né? É o Fabiano pensando, né? E agora, como você falou, né, Luciane? O filme é muito tempo em silêncio, né? O filme explora muito esse tema da dificuldade de comunicação pelo silêncio, né? Que gera um incômodo no espectador, né? Certo? Bom, outra coisa que ele fala, bom, então ele fala assim, uma vez que não tem esses dois lados da questão, a fidelidade e o diálogo. Antigamente se valorizava mais a fidelidade e a tendência mais atual é se valorizar o diálogo, né? Uhum. Daí depois ele fala também da questão do tempo, né? Que tem um contexto de produção do texto literário e um contexto de recepção do filme que vai ser posterior ao livro, né? Daí ele cita exemplos lá de Macunaíma, cita esses exemplos do romance de 30, né? José Lins do Rego, Graciliano Ramos, né? A gente pode pensar em vários outros, né? Jorge Amado, né? Quantos não foram transformados em filme, né? E geralmente o filme, o contexto histórico de produção do filme é pelo menos algumas décadas depois do livro, né? Depois do livro ser consagrado, daí sim algum cineasta vai escolher aquela obra para fazer um filme a partir dela, certo? Então, o leitor do texto, na época de publicação do texto, já é de um período histórico diferente do espectador do filme, certo? Então, por exemplo, Macunaíma, né?
que é do Mário de Andrade, foi escrito, sei lá, na década de 30, 40, né? E o filme, se não me engano, é da década de 80, né? Então o contexto já é outro, já é a ditadura militar, né? Então o cineasta vai tentar dialogar de alguma maneira com o seu contexto, certo? Ou pelo menos precisa levar em conta, né? Daí depois ele vai falar sobre a questão do estilo, né? Que pode haver uma equivalência entre a linguagem verbal e visual, audiovisual, né? Visual e sonora do filme, né? Então, entre a linguagem verbal do livro e a linguagem audiovisual do filme, pode ter alguma correspondência, né? Então, por exemplo, no filme Vidas Secas, né? É muito comum falar que o estilo do Graciliano Ramos é seco, né? No sentido em que ele não fica enfeitando a linguagem de uma forma muito rebuscada, né? Certo? E também não fica colocando muitos adjetivos, né? E o narrador ele não dramatiza mais do que o necessário, né? Ele é conciso, né? Se for comparar com o Graciliano Ramos, por exemplo, é muito fácil perceber a diferença, né? Desculpa, o Guimarães Rosa, né? Compara o Guimarães Rosa com o Graciliano Ramos, né? Guimarães Rosa é cheio de invenções, uma linguagem que chama atenção para si própria, né? Cheia de neologismos, de, de inversões sintáticas ou, ou transgressões às regras gramaticais, né? Enquanto que o Graciliano Ramos não, né? Então, esse estilo do Graciliano Ramos tem muita relação, né? Tem uma relação de muita proximidade com o tema do livro, né? Com o tema Vidas Secas, né? Então, ele não faria sentido, né? Uma vez que ele quer retratar a secura dessa vida, né? A secura do ambiente, né? O clima opressivo, né? Da situação, não faria sentido ele criar uma linguagem muito rebuscada, né? Então, de que maneira o filme vai reproduzir isso através da linguagem audiovisual, por exemplo, né? Então, se vocês procurarem artigos, tem muitos artigos que discutem esse filme, né? Vocês vão ver que alguns críticos vão dizer assim, a, a questão da opressão da natureza, né? Da seca, né? Do sol, vai ser reproduzida no filme, né? Pela luz, né? Que é a abertura do fotômetro, né? Que é a abertura de entrada de luz da câmera, né? Que ele filma de tal forma que parece que o sol é muito mais intenso, né? Que a luz solar é muito mais intensa, né? Outra questão seria o silêncio, né? Como a Luciane observou, né? Então, para reproduzir o tema da dificuldade de comunicação, né? Ao invés de colocar a voz em off o tempo todo, eu vou deixar longas cenas em silêncio, né? Para mostrar como os personagens têm dificuldade de se comunicar, né? Tem uma cena, inclusive, que o Fabiano fica lá dentro da casa falando um monte de coisa que é meio desconexa, né? Como se ele estivesse meio que falando mais para si próprio do que para os demais personagens, né? E assim por diante, né? Então,
a crítica vai tentar estabelecer essa relação, né, entre aquilo que é transmitido pela palavra no livro, né, com aspectos da linguagem visual e sonora no filme. Ou numa peça de teatro, por exemplo, né? Tem um detalhe, outro detalhe também nesse filme, que eu não sei se vocês observaram, mas ele começa com um ruído, né? Ele começa com um ruído meio... Quase fiquei surda, professor. Muito ruim esse ruído, forte, né? Eu falei, mas por que será que tem esse É ruído? verdade. Eu também fiquei questionando. Mas Ficou vocês... aquele negócio, é ruim a sensação daquele ruído. Era para passar isso? Será passar alguma coisa? Sim, mas vocês conseguiram identificar que ruído é aquele? Eu não, professor. É da roda do... É da roda do carro de boi. Isso, aham. Olha, que legal. Sim. Então, é para incomodar mesmo, né? Porque o tema é um tema para incomodar, né? Não é para a gente falar, ai, que lindo, né? Se for... Pois é, né? Chocante, né? Sim, sim. Bom, então, só que daí o Ismael Xavier, né, vai dizer assim, essa questão da equivalência entre as duas linguagens no estilo do autor vai ser sempre uma interpretação do crítico também, né? Certo? Porque não existe uma correspondência exata, né? Então, é algo subjetivo nesse sentido. Depende de um sujeito que interpreta dessa forma, né? De qualquer maneira, não é por isso, né? Não é porque é subjetivo que a gente não possa falar nada a respeito, né? Porque os meus alunos geralmente conseguem chegar até esse ponto, né? Os alunos de graduação, de um modo geral, até esse ponto eles acompanham. São duas linguagens diferentes. Então não tem nada para dizer, porque é diferente, então o cineasta pode fazer aquilo que ele quiser. Claro que não, né? Claro que não. Porque tem coisas em comum, né? E aquilo que existe em comum é aquilo que a gente percebe de forma mais imediata, né? Que existe em comum entre um filme e o texto literário que serve de inspiração para esse filme. Esse filme sendo uma adaptação de uma obra literária, né? E o Ismael Xavier também vai falar sobre peça, né? Entre um romance, conto, novela, uma peça teatral e um filme. O que existe de comum são narrativas, né? São histórias sendo contadas, né? E uma vez que são histórias sendo contadas, existem elementos que são próprios das narrativas. Por exemplo, personagem, tempo, espaço e o próprio enredo, né? Ou seja, a própria história que está sendo contada, né? Então, isso eu posso comparar, né? E isso dá para perceber quando existe uma mudança proposital do cineasta, né? Quer dizer, o cineasta, algumas coisas ele não consegue ser completamente fiel porque a linguagem é diferente, certo? Mas outras coisas ele poderia ele pode fazer mudanças mais propositais, intencionais, né? Ou pode preservar de modo mais semelhante ao livro no qual ele se inspirou, né? Por exemplo, é muito comum criar personagens ou suprimir personagens que existem no texto original, né? E isso é feito por algum motivo, né? Por exemplo, eu falei do Alto da Compadecida, né? Eu não sei se alguém já leu a peça. Todo mundo já viu o filme ou a série da TV, né? Sim ou não?
Sim, professor. Inclusive, eu passei ela para os meus alunos agora. Mas eu li aquela versão das escolas, né? Que é uma adaptação. Ah, tem uma adaptação da peça do Ariano Suassuna? Tem, professor. Essas versões trabalhadas nas escolas, elas são, né, professor, adaptação, elas não são a obra por completo. Certo. Mas alguém já leu a obra do Ariano Suassuna? Eu não li, professor. Bom, se vocês lerem... Eu também não. Se vocês lerem a peça Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, e virem o filme, né, ou a série, né, vocês vão ver que tem uma diferença muito clara na história, propriamente dita, né, e nas personagens também, né. E a diferença, uma das diferenças, né, que é muito fácil de perceber, é a seguinte: no texto do Suassuna não tem o casal, a história romântica, né, que tem o Chicó, né, e a Rosinha, né, se não me engano são esses os nomes, né, que é um par romântico, né. Daí eu pergunto para vocês, por que é que o cineasta colocou o par romântico? Por que será, né, que o cineasta colocou um par romântico no filme, que não existia no texto teatral? O que você acha? Será que é para chamar a atenção do telespectador? Sim. Sim. Esse é o motivo mais provável, né? Quer dizer, a maior parte dos filmes, assim, que tem agradam ao grande público, né, vai ter alguma história romântica no meio, certo? Então, o cineasta pegou essa história de outras peças do Ariano Suassuna, né? Então, ele tomou essa liberdade de pegar elementos de outras peças para colocar no filme dele, e pelo fato de ele ter se inspirado em outras peças do Suassuna, não ficou algo destoante, né? Certo? E, bom, ele conseguiu fazer uma história bem equilibrada, que funciona bem. Eu acho o filme muito bom, e acho a peça boa também, né? Eu gosto muito da peça, né? Enfim, mas esse é um dos exemplos, né, de como e por que, né, o cineasta pode fazer uma mudança, né, intencional nesses elementos narrativos, né? Então, personagens, é fácil a gente saber quais são, é uma coisa mais objetiva, né? Quais são os personagens da obra original e quais são os personagens do filme, né? Muitas vezes também o cineasta funde as funções de 2 ou 3 personagens em um só, né? 2 ou 3 personagens no livro aparecem fundidos num só no filme, certo? Muitas vezes por questão de economia, né? Porque se vocês pensarem num romance, por exemplo, né, que é um texto muito mais extenso, né, às vezes é difícil adaptar para um filme de 1 hora, 2 horas, certo? Então, por questão de economia, o cineasta pode fazer essa fusão, né? Então, esses elementos, personagem, tempo, espaço e enredo, são mais fáceis da gente comparar, porque são coisas mais objetivas, né? Então não basta só comparar e falar, é diferente, e porque é diferente é uma porcaria, né? Que geralmente é aí que é só até aí que vão os espectadores e leitores mais leigos, né? É diferente porque é diferente, o filme é pior, né? Certo?
Então, a questão é assim, é diferente, por que é diferente? Né? E qual a implicação de sentido disso, né? Então, no caso do filme, acho que é Guel Arraes, né, o diretor de Alto da Compadecida, né, comparando com o livro do Ariano Suassuna, a gente percebe, tem um par romântico ali que não existe na peça. Por que tem um par romântico? Bom, para atrair um público maior. Mas a inserção desse par romântico piora a história? Bom, do meu ponto de vista, não. Né? Então, isso é uma análise menos simplista, né? Certo? A gente pode pensar em outras obras e outras inserções ou supressões, né, de personagens, ou mudança de espaço, ou mudança de tempo, e tentar analisar os motivos, né? Por que o diretor fez isso? Qual o resultado disso? Né? É nesse sentido que alguém que trabalha com texto literário e outras linguagens, seja do cinema, ou dos quadrinhos, ou de teatro, né, tem que começar a pensar. Tudo bem? Tudo bem. Outra coisa que o Ismael Xavier fala é a questão da trama e da fábula. Né? Aqui ele está usando mais ou menos o que ele está chamando de fábula, eu chamei de enredo. Né? Mas a fábula, basicamente, é a história que está sendo contada. Né? Professor, eu não entendi essa relação dele falar que é fábula, porque a gente entende fábula de outra forma, não sei. Não é dessa forma que é para entender. Porque a palavra fábula pode ser compreendida como um gênero literário que tem uma moral da história, que utiliza como que chama? Alegorias. Nessas alegorias, geralmente, as características humanas são representadas por animais. Isso é a fábula, né? A fábula da cigarra e da formiga. Não é nesse sentido que ele está usando. Ele está usando no sentido de qual é a história que está sendo contada. Né? Sim, professor. É nesse sentido. E a trama, ele está usando no sentido de que maneira a história está sendo contada, certo? Então, se vocês pensarem, por exemplo, no mito de Édipo, né? E, bom, tem toda a história do Édipo lá, que na verdade começa com as gerações anteriores, né? Começa com os pais dele, a gente pode até relacionar com os avós dele, e o fato de que os pais não podiam ter filhos, daí o oráculo diz, se vocês tiverem um filho, o filho de vocês vai matar o próprio pai e deitar com a própria mãe, essa história toda do Édipo, né? Agora, se vocês lerem a peça Édipo Rei, vocês vão ver que a história não é contada dessa maneira, linearmente, né? Certo? Significa o quê? Significa que a fábula é a história que está por trás da trama. Né? A trama é de que maneira eu organizo a fábula. Tudo bem? É clara essa diferença para todo mundo? Agora sim, né? Anteriormente eu não estava conseguindo entender, mas agora que o senhor explicou. Sim, então a trama tem a ver com a maneira como a história é contada. E a fábula é a história propriamente dita. Tudo bem? Então, quer dizer, a gente pode pensar assim, bom, o cineasta está contando a mesma história, mas a maneira como ele está contando é diferente. Certo? Ou então ele pode mudar a história também, ele pode mudar a fábula também. Ele pode mudar alguns acontecimentos, por exemplo. Certo?
Tudo isso para a gente ficar mais consciente do que a gente está... de quais são os aspectos que entram em jogo, né? Quando a gente for comparar um filme com a obra literária, ou então uma história em quadrinhos com a obra literária, ou então uma peça de teatro com o texto e assim por diante, certo? Bom, mas daí eu falei em personagem, tempo, espaço e enredo, né? Sendo que a respeito do enredo, que ele está chamando de fábula, também tem a trama, né? Ou seja, de que maneira essa fábula vai ser transmitida, né? Mas eu não falei de um elemento narrativo que é importantíssimo também, né? Que seria qual? Personagem. Falei. Uhum. Narrador. Falou. Narrador. Tempo. Não, eu falei do personagem, tempo, espaço, enredo, né? E daí falei que tem a questão da trama e da fábula que estão relacionados com o enredo. Mas claro, eu não analisei a questão do tempo nem a questão do espaço. E a gente pode pensar sobre isso também. Mas eu mencionei tempo e espaço. Mas eu não mencionei o narrador, né? E o narrador é uma questão mais complexa se a gente for pensar na diferença entre texto literário e obra cinematográfica, né? Por quê? Porque o texto literário ele é composto só de palavras, né? E essas palavras elas são ditas por alguém, né? E esse alguém é o narrador, certo? O narrador é o sujeito do discurso, e no caso de palavra é mais fácil a gente identificar quem é o sujeito do discurso, né? Agora, no caso do filme, a história está sendo contada não só por alguém que fala, né? Mas a história também é contada pela câmera, que mostra. O que a câmera mostra faz parte de como a história está sendo contada, né? Certo? Então não dá no filme para identificar o narrador com um personagem exclusivamente. Mesmo que eu comece a contar a história em off na voz de um personagem. Certo? Então, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? No livro do Machado de Assis, o narrador é o Brás Cubas, né? Agora, no filme, que é uma adaptação das Memórias Póstumas de Brás Cubas, pode ser que a câmera mostre coisas que o próprio Brás Cubas não estaria vendo, por exemplo, né? Então, quando a câmera mostra o próprio personagem, né, de frente, por exemplo, então, de certa maneira, aquele lá não pode ser o ponto de vista do próprio personagem, né? A não ser que ele esteja olhando no espelho. Só que, se vocês pensarem na vida inteira de uma pessoa e no tempo que a pessoa fica se olhando no espelho, né, proporcionalmente é muito pequeno esse tempo, né, se for comparar com o tempo inteiro da vida da pessoa, certo? Então, a câmera é uma espécie de narrador, né? E por ser uma espécie de narrador, a câmera, né? Então, esse narrador do filme não pode ser um narrador
personagem tanto quanto ele é no livro, certo? Dá para entender o que eu estou falando? Sim, Ah, compreendi. certo. E também o narrador tem vários outros aspectos, né? Quando a gente estuda o narrador em literatura, tem, além dele ser, bom, ele pode ser personagem ou não, né? Então, quando ele é personagem, a gente fala assim, narrador em primeira pessoa. Ou a gente fala, narrador homodiegético. Ou a gente fala, não é o narrador personagem, ou narrador testemunha, ou narrador autodiegético, certo? E o onisciente, professor. Oi? O narrador onisciente. Não, então. Mas eu tô falando assim, o narrador, ele pode, em primeiro lugar, ele pode ser personagem, Sim, ele pode não ser personagem. Se ele for personagem, ele pode ser o personagem principal, ele pode ser um personagem secundário, né? E se ele não for personagem, daí pode ser onisciente, mas pode não ser, certo? Um exemplo de narrador que não é personagem, ou seja, é um narrador heterodiegético, mas ele não é onisciente. Vocês têm. eu não conhecia Aham. Não, essa então. definição heterogênea. Não, Como que é? então. Ó, Hein, é, professor? é assim, ó. O narrador, personagem, ele é homodiegético. Significa que ele está no mesmo nível da diegese, ou seja, no mesmo nível da história. Por isso ele é homodiegético, narrador personagem. Tudo bem? O narrador que não é personagem, ele é heterodiegético, porque ele está num nível diferente da história. Certo? Heterodiegético. O que eu estou falando para vocês é assim, ó. O narrador heterodiegético, ele pode ser onisciente, mas não necessariamente ele é, né? Então, eu pergunto para vocês, vocês conseguem citar exemplos de um narrador que não é personagem, mas também não é onisciente? Narrador observador, professor. Tá. É que isso não é um exemplo, isso é um outro conceito, né? Tá. Peraí. Pensa. Ó, vocês já leram a Metamorfose do Kafka? Eu não li, professor. Só ouvi Então, falar. aham. Mas é uma obra que serve muito bem de exemplo de um narrador heterodiegético, né? Ou seja, um narrador que não é personagem, só que ele não é onisciente também. E por que ele não é onisciente? Porque o ponto de vista dele está limitado à consciência do protagonista, certo? Então, ele só consegue ver aquilo que o protagonista vê. Ele só consegue compreender aquilo que o protagonista compreende, né? Então, a história da metamorfose é assim. O Gregor Samsa, que é o personagem principal, ele acorda transformado num inseto monstruoso, certo? Dentro do quarto dele. E ele não... O narrador, ele não é personagem. Então ele fala, quando o Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, né? Encontrou-se metamorfoseado num inseto monstruoso, certo? Então, só pelo uso do verbo, a gente percebe que o narrador não é o Gregor Samsa. O narrador não é o personagem. Mas, ao mesmo tempo, quando as pessoas começam do lado de fora do quarto, bater ali na porta, o narrador não sabe mais do que o próprio Gregor Samsa a respeito de quem está lá fora. Certo? Tudo bem? Então, isso significa o quê? Significa que a consciência do narrador está limitada à consciência do personagem.
certo? Então, a mesma coisa, a gente pode pensar na questão do narrador num filme, né? Tem vários aspectos que são assim, a câmera vai mostrar aquilo que qual personagem poderia ver ou qual personagem jamais veria, por exemplo. O que a câmera vai mostrar e quando, o que ela vai revelar para o espectador, de que maneira, né? Pode antecipar aspectos da história e assim por diante, né? Tem um livro muito interessante do próprio Ismael Xavier, né? Que trata desse aspecto da linguagem cinematográfica, que um pouco depois ele vai falar da transparência e da opacidade, né? Que são duas maneiras de se tentar filmar, de se tentar fazer um filme com uma linguagem transparente, ou seja, aquela que dá a ilusão de que a gente está absorvendo uma história sem através de um vidro, né, observando a realidade de forma direta. A gente não percebe que se trata de uma representação, né? A gente tem a ilusão de que a gente observa a realidade de uma forma neutra. Isso é a linguagem transparente. Tudo bem? Ou a opacidade, que é uma linguagem que chama atenção para si própria, né? Então, por exemplo, quando eu vejo um filme como esse, Vidas Secas, né? A própria linguagem me faz ficar incomodado, por exemplo. Né? Eu fico incomodado porque é um longo tempo de silêncio. Ou eu fico incomodado com um determinado ruído ali no fundo. Né? Coisa que um filme tipicamente hollywoodiano não faz. Né? Por quê? Porque o filme hollywoodiano quer dar a sensação de que a gente está observando a realidade como ela é. Né? Mas, enfim, voltando à questão do narrador lá, também tem o narrador intrusivo, né? Aquele que fica comentando, né? Fica comentando a história, né? Isso daí existe na literatura, né? E pode ser recriado no cinema também, né? Tipo, o narrador em off fala, ele está contando a própria história, ele comenta, né? O Machado de Assis é um autor que cria muito isso, né? Um narrador intrusivo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas é um exemplo bastante claro disso, né? Bom, daí continuando ali, tem um outro aspecto que ele vai citar da narração sumária, né? Ou modo épico, ou tell, né? Do verbo to tell, né? Do inglês, né? Ou condensação do tempo, versus a apresentação cênica, que ele chama de modo dramático ou show, né? Também do verbo em inglês, né? Mostrar, certo? Então isso pode acontecer tanto na literatura quanto na linguagem audiovisual, né? Eu posso pegar uma vida de 10 anos e reduzir em uma frase, um parágrafo, num texto literário, né? E a mesma coisa no filme, né? Eu posso colocar na boca de um personagem o que aconteceu durante 10 anos, né? Por exemplo, eu posso falar assim, o exército grego ficou durante 10 anos tentando invadir a cidade de Troia, né? Então, um espaço de tempo de 10 anos eu resumi numa frase, né? Ou eu posso pegar no filme ou na obra literária e mostrar lá os soldados chegando e daí o tempo passando e etc, etc, né? Então, isso tem a ver
com as duas linguagens, né? E tem a ver com a questão da trama e da fábula, certo? A história pode ser a mesma. O exército grego ficou durante 10 anos tentando invadir a cidade de Troia, né? Só que de que maneira eu vou contar isso? De que maneira eu vou transmitir isso, transmitir essa mensagem para o meu leitor ou espectador, né? Então isso implica em diferenças, né? Tanto no filme quanto na obra literária, no texto literário, né? Daí, dito isso, o Ismael Xavier vai começar a mostrar de que maneira a gente pode analisar isso em peças do Nelson Rodrigues, né, que foram adaptadas para o cinema, né? Então, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, né? Que o que o Ismael Xavier faz é um trabalho de, em primeiro lugar, de teoria da literatura, né? Ou seja, ele vai falar sobre questões gerais, né, da literatura e do cinema, né? Mas também é um trabalho de crítica literária, ou seja, ele vai pegar filmes específicos e obras específicas e analisar. E vai analisar também emitindo juízo de valor, né? Falando, essa solução é boa, essa solução não é boa, e por quê, né? Com isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que o professor de literatura, quando ele trabalha com texto literário e obra cinematográfica ou quadrinhos, ou seja, adaptação de texto literário, ele tem que fazer esse trabalho também, né? Falar, isso daqui, a diferença é essa, isso é bom ou não, por quê? Claro que isso é uma opinião, né? Só que é uma opinião argumentada, né? Que as pessoas podem discordar, mas para que elas refutem de forma adequada, elas têm que argumentar também, certo? Então, com isso eu quero dizer, não ficar só naquele, não ficar só naquele ponto, porque é um filme, então é uma linguagem diferente, então eu não vou analisar, não vou criticar, né? Sim, eu vou analisar e vou criticar, mas tendo consciência de que é uma linguagem diferente e que por esse motivo não pode ser exatamente fiel ao texto original, mesmo porque não é essa a intenção, não é esse o objetivo, certo? Porque se o objetivo for ser o mais fiel à obra original, então vai lá e lê a obra original, né? Porque é muito comum a gente ver adolescente assim que lê aqueles filmes, aquelas obras que depois viram filmes, né? Tipo Harry Potter, né? O Senhor dos Anéis ou Crepúsculo, esse tipo de obra. Daí lê aqueles romances extensíssimos e escritos numa linguagem super, super fácil, né? E daí vai ver o filme. Daí volta falando assim, é tudo diferente, uma porcaria, né? Bom, então, se você quer exatamente igual, continua lendo o texto, né? Não é? Então, eu vou ver o filme justamente porque é diferente, certo? Agora, a questão é assim, quais são as diferenças, né? E qual a implicação de sentido que essas diferenças trazem, né? É isso que a gente tem que tentar ver, tudo bem? Tá. Então, o Ismael Xavier vai pegar vários exemplos de obras do Nelson Rodrigues e pode ser que a gente nem conheça a maioria deles, mas isso não impede que a gente entenda o que ele está falando, né? Por exemplo, ele vai pegar aquele conceito da diferença entre o narrar e o mostrar e vai tentar analisar de que maneira isso aparece nos filmes em comparação com os textos literários em casos de nudez ou de sexo, né? Então, o texto literário pode falar assim, pode mencionar
alguma questão relacionada com sexo, né? Mas o filme, ele pode querer mostrar ou não, né? Por que ele pode querer mostrar ou não? Bom, ele pode não mostrar por uma questão de censura, né? Ah, se eu tiver uma cena de nudez, o meu filme vai ser proibido para menores de, sei lá, 16 anos, né? Se tiver uma cena de sexo, o filme vai ser proibido para menores de 18, né? Coisa assim. Bom, então é uma decisão até mercadológica do cineasta, certo? Mas ele pode querer exibir isso justamente para atrair um público maior, né? Certo? Então, o que o Ismael Xavier procura fazer é tentar analisar o que foi feito em cada caso e por quê, né? Tudo bem? Então, tem uma peça de teatro chamada Um Bonde Chamado Desejo, né? Que é do Tennessee Williams, que é um escritor norte-americano, né? Não sei se vocês já leram. Chama Um Bonde Chamado Desejo. Acho que pelo menos o nome é familiar, né? E tem o filme também, Um Bonde Chamado Desejo, né? O filme, ele tem a participação no roteiro, na elaboração do roteiro, do próprio autor, Tennessee Williams, né? Só que o filme, ele apresenta assuntos ou temas polêmicos de maneira bem mais suavizada do que a peça teatral, né? E daí a gente pode se perguntar por quê, né? Sendo que o autor, a autoria do roteiro tem a participação do próprio autor do texto literário, né? Então teve uma aluna de TCC, uma orientanda minha de TCC que fez justamente essa análise, né? Então, algumas questões relacionadas com a sexualidade, né, dos personagens, ou prostituição, questões assim mais polêmicas, elas são omitidas ou suavizadas, né, no filme, justamente porque o público é diferente, né? Então, o público de teatro é um público mais acostumado a questões polêmicas, seja de qual ordem for, né? O público do cinema é um público muito mais amplo, né? Então, por isso, o cineasta, né, com a participação do próprio autor na elaboração do roteiro, optou por dar uma suavizada nesses aspectos. Tudo bem? Professor, no caso, se for fazer uma adaptação no mesmo período do tempo, né, que foi escrita a obra, né, vamos supor uma obra lá do século XVIII, então eles vão velar essa questão por conta mesmo do período, né, que não vão mostrar o ato sexual, vamos supor assim, eles vão velar um pouco, né, desde o período, né, também. Sim. Tem a ver também com isso, né? Dependendo do período histórico, o público pode ser mais liberal ou não para essas questões, né? Uma vez eu fui passar o filme O Primo Basílio para os meus alunos, eu já tinha comentado o texto e tal, né, o livro com eles. E aí eu fui passar o filme, daí quando chegava a parte mais forte do filme, eu pulava o filme, os alunos ficavam revoltados, falavam assim, professora, por que a senhora não deixa essa parte? Falei, não, essa parte não, eu já sabia a parte que eu tinha que pular, porque e eles ficaram eles ficaram bravos com a professora, eles queriam ver as partes.
Esse filme é interessante porque o livro, a peça, o livro original, a história se passa em Portugal, né? Mas o filme, se não me engano, a história se passa no Brasil, não é? Não é com a Débora Falabella, esse é o filme? Acho que sim, professor. Ah, Lembro bem. é. Pois é, e também a história se passa no século XIX, né? Mas a história do livro. A história do livro é no século XIX. Aham. Mas a história do filme não é, né? Se não me engano. Não, não, professor. Pois é, isso tem uma implicação de sentido interessante, porque o Primo Basílio, né? A história do romance é muito parecida com a história de Madame Bovary, né? Do Flaubert, né? Então, basicamente, a gente pode dizer assim: a mulher fica lendo romances românticos e tenta viver isso na própria realidade, né? E isso gera uma frustração enorme, né? E essa parte da história é semelhante, né? Tanto do Primo Basílio quanto da Madame Bovary, né? Agora, uma coisa é a mulher ler romances românticos no século XIX. Outra coisa é a mulher ler romances românticos no século XX, né? Conseguem perceber por quê? Que é diferente? Sim, professor. Por quê? Uma coisa é a mulher ler naquele período, os romances, havia aquela ideologia, né? E agora os alunos falam, não existe romantismo, dependendo do período, da época. Não sei se... Sim, esse é um aspecto, né? Quando o Flaubert escreveu Madame Bovary, né? Ele dá início ao realismo na literatura, né? Significa que a personagem dele está lendo romances românticos ou romances do período imediatamente anterior, né? Certo? E daí o Primo Basílio ele tenta criar uma versão portuguesa da Madame Bovary, né? A gente pode pensar que na nossa época esse ideal do romantismo já não é o mesmo, né? E se tem algo que cumpre a função do romance romântico na nossa época, já é outra coisa que cumpre essa função, né? Qual é aquilo que entrou no lugar do romance romântico na nossa época? O que é que vocês acham? Eu não sei dizer, professor. Não, assim, tenta pensar um pouco. Porque o que está sendo criticado ali, né? Está sendo criticado uma mulher. Ingenuidade. Não, mas também é assim. É uma crítica à sociedade, né? Então, A sociedade, isso. no Primo Basílio tem uma diferença interessante se a gente for comparar com a Madame Bovary, né? Que uma coisa que se diz muito a respeito dessa obra do Eça de Queiroz é que tem uma personagem que ganha um destaque muito grande, né? Que é a empregada, né? Eu não lembro o nome da empregada do Primo Basílio, mas Eu também. Ela tenta subornar a patroa, né? ela ganha uma importância e ela tem uma força maior do que a própria patroa, como personagem. Uhum. Complexidade maior, né? Mas enfim, acho que eu estou fugindo um pouco do assunto. Mas a questão é assim, o cineasta, quando ele vai adaptar o Primo Basílio
para o cinema e opta por trazer a história para a nossa época, né? Acaba ficando um pouco anacrônico o que ele faz, né? Porque a mulher do século XX, o que eu estava querendo dizer é assim, tem uma crítica social também, né? Que é assim, é aquela mulher que é da classe dominante e que não trabalha e que fica desocupada o dia inteiro. De que maneira ela ocupa o seu tempo, né? Ela ocupa o seu tempo lendo romances românticos, né? E o que é, e qual a implicação disso na vida prática dela, né? Ela vai querer viver aquilo na vida real, né? Agora, no século XX, a mulher de classe dominante, de um modo geral, não fica lendo romance romântico, né? Ou a mulher no seu tempo livre, né? O que ela faz? Que substitui, o que entra no lugar do romance romântico no século XX? Essa é a minha pergunta. As novelas, não, né? As novelas, né? Então, por isso é um pouco anacrônico, né? Se eu imaginar uma mulher no século XX, claro, da década de, sei lá, 60, 70 em diante, né? É novela e não literatura, né? Então, a televisão ocupa um espaço que a literatura ocupava antes, em certa medida, né? Não completamente, certo? Então, o cineasta, ele tem que, quando ele toma certas decisões, ele tem que pensar nisso também, né? Que tem a ver com o que alguém falou, assim, um dos elementos narrativos é o tempo, né? A gente pode pensar no tempo, tanto no tempo histórico, né? Quanto no tempo da história que está sendo contada, né? Quanto no tempo da narração. Existem vários aspectos relacionados com o tempo, né? Para a gente pensar sobre obra literária e obra cinematográfica e adaptação, etc. Tudo bem? Então, esse tipo de coisa a gente pode pensar, por exemplo, né? Então, vamos supor que eu queira agora fazer uma adaptação, por exemplo, sei lá, da Odisseia, né? De que maneira eu vou representar os 10 anos que o Odisseu leva para voltar para casa depois de ter ficado 10 anos lá na Guerra de Troia, né? Quanto tempo o filme dura, por exemplo, né? Bom, vocês estão entendendo, né? A questão do tempo é uma questão bastante complexa, né? Tem vários aspectos a serem levados em conta, né? Quando a gente pensa na questão do tempo num texto literário, tem pelo menos a gente tem que levar em conta também 2 tempos, que é o tempo da história, né? E o tempo que é o tempo da narrativa. O tempo da história é o tempo da narrativa, né? E o tempo da narração, né? Que são 2 tempos diferentes, né? Então, por exemplo, se eu pegar um conto do Edgar Allan Poe, né? Pode ser que o narrador esteja contando a sua própria história, né? E eu não sei se vocês já leram algum conto do Edgar Allan Poe, mas assim... Eu já li, professor. Eu gosto de trabalhar com os alunos. Eu também gosto. A Lucimar, ela fez uma caixa de contos, eu passei para eles e adoraram. Legal. Capa vermelha, a morte da capa vermelha. Da máscara rubra? Isso. É que eu selecionei para trabalhar contos de terror com eles, suspense e terror. Eles adoraram. Estão gostando, Lu, também, Celso? Não, mas olha, eles gostaram, sabe, da narrativa. Eles geralmente gostam, né, de história de suspense. É verdade. Eles gostam bastante. Não, então, eu estou citando o Edgar Allan Poe por quê? Porque os contos do Edgar Allan Poe vão tratar de algum acontecimento extraordinário, né? Então,
por exemplo, uma história de um assassinato brutal, né? O próprio narrador, que é o protagonista, cometeu uma atrocidade com alguém. E ele vai contar essa história, certo? Mas o tempo da história, quando é que ele cometeu essa atrocidade, né? É diferente do tempo da narração. Então, o tempo da narrativa é quando é que ocorreu essa atrocidade, esse crime brutal, né? Esse é o tempo da narrativa. E quanto tempo durou, né? Ele vai falar da história desde quando? Desde quando ele era criança ou desde quando ele casou com uma determinada pessoa, né? E até quando? Até o momento em que ele esquarteja a pessoa e enterra embaixo do piso da casa dele, ou até o momento em que ele é preso, né? Então, esse é o tempo da narrativa, né? O tempo da narração é um tempo posterior, é o momento em que o narrador conta a história pra gente. Então, é um momento posterior já, tudo bem? Então, esse tempo da narração, ele pode ser também incorporado pelo discurso, né? Por exemplo, agora eu estou preso aqui e vou contar a minha história que se passou há 20 anos, né? Ou não, ou não precisa ser declaradamente explícito. Tudo bem? Mas, enfim, a mesma coisa pode ser pensada num filme, né? Mas eu tô fugindo do meu esquema ali, né? Eu não sei por que eu fugi tanto. Mas, enfim, é porque alguém falou do tempo. Mas é bom, professor. Muito bom. Crescendo. Agora, ó, voltando lá, ele vai falar do espaço, né? Ele vai falar do espaço, o Ismael Xavier. Ele vai falar, assim, que existe uma diferença entre o espaço no cinema e no teatro, né? O teatro tende a representar de modo mais simbólico, enquanto o cinema tende a representar de modo mais prosaico, né? Isso por quê? Porque o teatro, no cenário, né, ele acaba sempre tendo um número de elementos menor, né? Se vocês forem pensar assim, eu vou montar uma peça, né, para ser representado num palco, né? Eu não posso levar para o palco, ou a possibilidade de eu levar para o palco o mesmo número de elementos que eu encontro, por exemplo, ao ar livre numa feira, né, é muito pequena, certo? Então, por causa disso, vamos supor assim, uma história que se passa na Feira Central em Campo Grande, né? Vamos supor que eu queira fazer uma peça de teatro sobre a história que se passa na Feira Central em Campo Grande. E eu vou montar essa peça de teatro na minha escola, né? Então, é bastante provável que para representar as várias barracas lá, ou eu não sei se chama barraca mesmo, na Feira Central, né? Mas eu pegue lá e coloque duas mesas de bar, de lanchonete, ou 3. Quer dizer, aquelas 3 querem representar todas que existem na Feira Central, né? E umas banquinhas de camelô, né? Então eu coloco 1 ou 2 ou 3 no máximo. Por quê? Porque o espaço do palco é limitado e a possibilidade de eu levar lá um grande número de elementos é menor, né? Então, no teatro, tem um aspecto mais simbólico, né? Ou seja, o espectador ele entende que aquelas 3 barraquinhas ali querem representar a feira como um todo, certo? Agora, no filme, eu posso falar, bom, eu quero contar uma história que se passou na Feira Central, então eu vou lá filmar na Feira Central, né? E se eu for filmar na Feira Central,
vai aparecer um número muito grande de elementos no meu filme e pode ser que eu nem tenha tanto controle assim sobre esses elementos, né? Por exemplo, as pessoas que estão lá, elas podem aparecer, eu não tenho controle sobre quem vai aparecer enquanto eu filmo, né? Que é uma coisa que acontece muito em filmes, né? Muitas vezes os filmes aproveitam aspectos da própria realidade e do próprio acaso durante a filmagem, certo? É mais difícil controlar a todos os elementos que vão aparecer. Tudo bem? E também por isso o espaço, né, no filme é muito diferente do espaço no teatro, né? A ideia quando a gente está vendo um filme é que o espaço ele é ilimitado, né? Enquanto que no teatro ele é mais limitado e tem que ter, acaba tendo essa característica de simbolizar algo maior. Tudo bem? Agora, claro que no texto literário é completamente diferente, né? Porque no texto literário eu vou tratar tudo com palavras, né? Então, a necessidade de descrever o espaço acaba sendo maior, né? Ou não, né? Ou eu posso simplesmente omitir muitas coisas, certo? Então, o que o Ismael Xavier faz é mostrar também coisas do tipo assim: o que se passa num determinado espaço no texto teatral do Nelson Rodrigues, no filme o cineasta optou por transferir para outro espaço, né? Certo? Vocês que trabalham com os contos do Edgar Allan Poe, tem uma série brasileira que é a adaptação desses contos, que se chama, Professor? chama Contos do Edgar. Olha que legal. É fácil de achar no YouTube, sabe? Eu vou pesquisar. Como é que é mesmo o nome, Contos professor? do Edgar. Contos do Edgar? Eu acho que tem no YouTube. Eu vou procurar os links e vou tentar compartilhar com vocês. Tá bom? Vai ser muito legal, porque daí eu vou passar para eles ainda, dá tempo. Aham. É verdade. Legal. Legal. Mas enfim, esses contos do Edgar, por exemplo, né, eles trazem as histórias do Edgar Allan Poe para a realidade brasileira contemporânea, né? Então, também tem uma implicação de escolha de espaço, né? O que na história do Poe aparece num determinado espaço mais limitado, por exemplo, né? No filme acaba sendo transferido para espaços diferentes. Tudo bem? Daí tem, deixa eu ver aqui no meu esquema, questão de ponto de vista subjetivo, flashbacks ou diferentes visões de um mesmo fato. Bom, isso daqui acontece bastante nas peças do Nelson Rodrigues, né? Que uma das mais famosas chama Vestido de Noiva. Não sei se vocês já leram, né? Mas é uma peça que inaugura o modernismo brasileiro no teatro, né? E o que se passa na história, uma parte do que se passa na história, se passa na mente da protagonista que sofreu um acidente, né? Então, mistura o aspecto psicológico com o aspecto mais físico, sei lá, né? Mas dá para entender o que estou querendo dizer, né? Então, como encenar isso, né? Porque muitas vezes a gente está vendo a história a partir de um ponto de vista psicológico, certo? Então, de que maneira representar isso num filme
ou numa peça teatral, né? Porque no texto literário é mais fácil, é tudo palavra, né? Agora, no filme, se eu mostro, daí fica mais confuso, ou fica mais definido o que aconteceu de fato, né? Eu vou citar um exemplo aqui. Tem um texto literário chamado A Volta do Parafuso, né? A história, basicamente, depois foi muito aproveitada em outros filmes, outras obras cinematográficas de terror, né? Mas que é assim, uma determinada governanta é contratada para cuidar de 2 crianças, né? E ela acha, a governanta, que as 2 crianças têm contato com espíritos da governanta passada e de um mordomo da casa, né? Ela acha. Só que a gente percebe que isso pode ser por causa de um problema psicológico dela e não algo que de fato ocorre, né? Então, como mostrar isso? Então, para mostrar isso numa obra literária, basta eu contar a história a partir do ponto de vista dela, com ela narrando, né? Então, se é ela que está narrando, eu posso falar, bom, isso daí é coisa da cabeça dela, certo? Isso daí não aconteceu de fato. É tudo coisa da cabeça dela. Agora, se eu vou filmar, como que eu faço para o meu espectador pensar assim, pô, será que isso é só coisa da cabeça dela? Né? Já é um pouco diferente. Né? Então eu posso, vamos supor, eu filmo ela de costas olhando para uma determinada cena e daí aparece um fantasma. Só que eu filmo uma outra personagem olhando e daí já não aparece mais. Né? Então tem que usar de outros recursos para dar o mesmo efeito. Né? É bem difícil, né, professor? É difícil. Trabalho. Isso. Se for numa peça de teatro, é mais difícil ainda, né? Certo? Porque no cinema a gente tem recursos, né, de montagem, recursos um pouco mais complexos, né? Mas que dão uma possibilidade maior de linguagem do que do teatro, né? Cortes, né? Efeitos, né, professor? Corte, isso. Pode usar efeitos sonoros. Edição. Isso, edição, é isso aí. E daí a gente já entra no outro aspecto lá. Diferenças entre teatro e cinema, o close-up e a montagem, né? Então, o close-up é aquela aproximação da câmera, né? Geralmente que fecha a câmera, né? Numa coisa pequena, né? Aqui a gente está usando uma câmera, eu posso fazer assim, né? Close-up na ponta da caneta, né? E assim por diante, né? Então isso no cinema é um recurso de linguagem, né? E o que o Ismael Xavier faz é mostrar como isso traz uma mudança, inclusive na atuação do ator, né? Então a câmera pode fechar no olho do ator, né? Então, o cinema pode explorar mais detalhes da expressão, né? Enquanto que o teatro não, né? Porque o teatro o ator tá lá a uma determinada distância do público, né? Então, o gesto teatral tem que ser mais exagerado, por exemplo, certo? Então, o Ismael Xavier vai explorar essas diferenças, certo? E por fim, a questão do ponto de vista, né? Que pode ser levada num aspecto mais literal, né? Ou seja, o ponto de vista, no caso do filme, é o que a câmera mostra, certo? Tem um livro do Ismael Xavier que chama O Discurso Cinematográfico. Eu vou
eu vou digitar aqui no chat transparência e opacidade, que é um livro bem interessante porque ele vai citando aspectos da linguagem do cinema que muitas vezes a gente não tem consciência muito clara, né? Então, no cinema, por exemplo, até uma cena muito simples de uma pessoa subindo uma escada, de um modo geral, ela é transmitida a partir de uma montagem, né? Que alguém mencionou esse termo, montagem, né? Então, se vocês forem pensar nos filmes que vocês já assistiram, né? Um personagem subindo uma escada. De que maneira isso vai aparecer no filme, né? Provavelmente vai aparecer a partir de vários pontos de vista, né? Provavelmente vai intercalar câmeras diferentes, né? Então por baixo ou por cima, né? De frente ou por cima, assim, né? Então a gente vê a cabeça do personagem ali, os degraus, como se a gente estivesse observando de cima ou de baixo ou de frente, de cima, enfim. Existem muitas formas de eu mostrar um personagem subindo uma escada, que é uma coisa super simples, né? No cinema. De um modo geral, a gente, quando está vendo o filme, a gente entende, o personagem está subindo uma escada. Mas a gente não vai ter consciência de que o cineasta está mostrando isso de pontos de vista diferentes, de modo intercalado, com uma trilha sonora tal, porque a gente tá envolvido na história e absorvendo a história, e aquela cena vai entrar numa sequência de milhares de outras cenas, né? E assim por diante, né? Então o cinema tem essa porção de recursos extremamente complexos, né? E que, vamos supor, essa cena super simples do personagem subindo a escada, provavelmente ela vai ser filmada muitas vezes, né? Porque se eu filmar de uma vez só, a câmera aqui no topo da escada e a câmera embaixo da escada ao mesmo tempo, e o cara sobe uma vez só, essa câmera de cima vai mostrar a câmera de baixo. Isso não pode acontecer, né? Então, primeiro eu falo, sobe a escada. Daí o cara sobe e eu estou filmando de frente lá no topo da escada. Daí depois eu falo de novo, sobe a escada. Daí ele sobe a escada e eu filmo ele de baixo, certo? Com a câmera aqui, ele vai subindo. Daí depois eu falo, sobe a escada de novo. E eu filmo com a câmera lá em cima, certo? E daí eu vou, depois que eu filmei 3 vezes, ou sei lá, 4, sei lá, 5, eu vou e pego a sequência e monto, né? Essa é a edição do filme, né? Daí põe uma trilha sonora lá, e isso daí pode entrar no meio de uma sequência maior, vamos supor, de perseguição, né? Então o cara tá fugindo da polícia. Então eu falo, vai, sobe a escada. E ele subiu 3 vezes, pelo menos. Isso daí no meu filme aparece em questão de segundos, assim, no meio de com uma trilha sonora de uma música super agitada, porque é uma perseguição, né? Então isso é uma coisa super simples, né? Então, mesma coisa se a gente for pensar nos diálogos, né, entre dois personagens. É muito comum ter aquilo lá, mostra o rosto de um, depois mostra o rosto de outro. E daí a gente entende que eles estão conversando. Mas na hora de filmar, muitas vezes, os dois nem ficaram frente a frente, né? Primeiro, eu vou filmar uma fala daquele personagem X. Depois eu filmo uma fala do personagem Y. E por quê que eles nem ficaram frente a frente na realidade? Também porque se eles ficarem
perfeitamente um na frente do outro, e eu mostrar a câmera primeiro filmando um e filmando o outro, e fizer isso na sequência, ou seja, fizer isso numa cena real em que os dois de fato conversaram frente a frente, também vai aparecer a câmera atrás, né? Certo? Então, tudo isso significa o quê? Significa que para dar a ideia do filme é assim, o filme numa linguagem clássica hollywoodiana, vai mostrar cada cena do ponto de vista mais privilegiado possível, ou vai dar essa sensação para nós, né? Certo? Então, o ponto de vista mais privilegiado possível de uma cena de diálogo é eu ver o ator falando, né? É como se eu estivesse próximo dos dois dialogando, né? Certo? Mas para criar essa sensação, na verdade, é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina, né? E isso tem a ver com o ponto de vista físico que a câmera está ocupando naquele determinado momento, mas também tem tem um aspecto de uma visão de mundo, um ponto de vista, mas no sentido de uma visão de mundo, né? Ou seja, que tipo de visão de mundo eu quero transmitir para o meu espectador, né? Eu quero transmitir, por exemplo, uma visão de mundo que faça ele acreditar que no final tudo acaba bem, né? Ou eu quero transmitir para ele uma visão de mundo que faça ele ficar inquieto diante da realidade e pensar essa realidade precisa ser transformada porque ela é injusta, por exemplo. Certo? Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Então, um filme como Vidas Secas, por exemplo, ele não quer fazer a gente acreditar que no final tudo acaba bem. Ou não necessariamente quer fazer com que a gente acredite nisso. Certo? Ele quer deixar a gente incomodado para uma determinada situação da realidade, né? Então, isso tem a ver com o ponto de vista no sentido físico da linguagem da câmera, qual a posição que a câmera ocupa e de que maneira vai ser feita a montagem e a combinação com a trilha sonora e a representação dos atores, né? Mas também tem a ver com a ideia do ponto de vista como visão de mundo, né? Qual é a visão de mundo que eu quero transmitir para o meu espectador, né? Ou para o meu leitor. Enfim, essa expressão ponto de vista tem um sentido mais amplo do que simplesmente o literal, que é de onde eu vejo, de onde eu observo. Tudo bem? Tudo. Aham. Tá, então, na próxima aula, a gente vai continuar esse assunto, né? Então, eu quero que vocês, na medida do possível, releiam o romance Vidas Secas e vejam o filme. Tá bom. E pensem numa comparação, levando em conta a partir do texto teórico. Tudo bem? Tá, vou ler. Eu também. Professora, eu não entendi, não. É que entrou um som. Eu já li, professor, mas faz tanto tempo. Ó, Eu também faz tempo. Tá, ó. Eu vou colocar a proposta da questão por escrito no Google Classroom como da vez passada. Tá bom, fica melhor. Obrigada. Obrigada. Tudo bem? Eu vou reler também Vidas Secas e vou rever o filme para que a gente faça uma discussão assim mais pontual, assim. Por exemplo, ó, aquele capítulo X, de que maneira ele aparece no filme, né? Porque o livro Vidas Secas, ele é um romance, né? Mas ele é dividido em capítulos assim: Cadeia, o Soldado Amarelo, o Menino Mais Novo, o Menino Mais Velho, Fabiano, Sim a Vitória, Cachorra-Baleia. Baleia. Ele é assim. Tadinha da Leia, oh Deus. Pois é.
Chorei. Então, segundo... É verdade, né? Essa cachorra aí me esqueci. Eu achei ela maravilhosa, ela é maravilhosa. Então, segundo a crítica, o romance foi escrito em partes, assim, como se fossem partes que têm uma autonomia entre si, como se fossem contos. Só que os vários contos, na sequência, eles criam um sentido de todo, né? Um sentido de romance, certo? Agora, se a gente for pensar de que maneira isso aparece no filme, a gente pega um capítulo só, né? A gente vai ver que o filme é diferente na maneira em que ele é concebido, né? Ele é concebido de uma forma mais contínua. E muitas vezes um capítulo, ele não aparece na mesma sequência. Ele aparece meio diluído na história como um todo. Dá para entender o que eu tô querendo dizer? Então eu peço para vocês relerem a obra Vidas Secas e reverem o filme, tá bom? Certo. E daí a gente vai discutir de que maneira o cineasta adaptou, levando em conta essa discussão teórica que a gente fez aqui a partir do texto do Ismael Xavier. Tudo bem? Qual Então, dia? tudo bem. Certo. Qual dia que a gente vai discutir? 7 de novembro. Meu aniversário, meu Deus, vocês podem trazer bolo. Ai, eu planejava faltar nessa aula, gente. Não, e agora, professor? Não. Você que vai me achar. De colega, professor. Professor, mas vai ter que entregar alguma coisa ou é Não. só para discussão mesmo? Não, por enquanto não. Por enquanto não precisa entregar nada. Vou aparecer só um pouquinho na aula, só vou falar uns negócios e vou sair. Tá bom, professor, dia 7, então. Então tá. Mais alguma coisa que alguém queira falar? Não? Não, professor. Então tá bom. Então eu agradeço pela participação de vocês. E até a próxima, então. Professor, só um pouquinho antes de dar tchau. O senhor disponibiliza para a gente essa análise que o senhor fez do texto, para a gente ter? Sim. Tá? Também. Obrigada. É verdade. Até mais. Tá. Fiquem com Deus. Boa semana, professor. Até mais. Obrigado igualmente. Tchau, professor. Um abraço. Tchau, Tchau. professor. Tchau. Boa tarde.